Fala pessoal, vamos lá para mais uma dica aí de placa-mãe de notebook, tá? Eu tô com essa placa-mãe aqui do HP, é um G4, tem chegado muito aqui na bancada, tá pessoal? É tipo assim, essas dicas aqui não é a dica de como eu fiz o reparo, tá, da placa. A placa chegou sem ligar aqui, certo? Ela chegou sem ligar aqui. A dica que eu vou dar, pessoal, é tipo assim, as pessoas aqui, essa placa veio de assistência técnica. Então as pessoas lá, os técnicos, eles estão pecando muito na hora de fazer as medições certas na placa, certo? E o esquema aqui dessa placa não ajuda muito, tá? Então o que foi que eu fiz? Eu peguei aqui um bloquinho de notas e como a placa já está reparada, eu já fiz o reparo dela, resolvi compartilhar aí quais são os principais sinais, entendeu? Que essa placa oferece. Porque tem coisas aqui que o técnico vai se confundir e vai mexer lá pensando que o problema é lá e o problema realmente não é lá, tá? A gente vai começar aqui pelas bobinas primárias dela, de 5 e 3 volts, estão até aqui marcadas. E a resistência, o que foi que eu fiz? Eu coloquei a resistência delas aqui no bloco de notas, tá? De cada uma, na hora que o técnico for medir, para ele não se confundir, entendeu? A resistência, eu sempre faço a medição, pessoal, na escala de diodo aqui, tá? Que é de milivolts, tá? E a resistência dessa aqui, da bobina de 3 volts, ela deu 403 milivolts, tá? E essa aqui deu 1000, certo? A resistência que deu mais baixa, pessoal, foi essa aqui, ó, de 1.05, tá? Essa aqui ela deu bem baixa mesmo, ela deu 0,16. Então isso aqui vai confundir muitos técnicos, pensando que possa ser um curto nessa linha aí, e ela não é, tá? Ela vai bipar mesmo 0,16 e vai confundir bastante técnico aí, tá? As outras aqui, essas medições foram feitas tudo sem processador e sem a memória, tá? As outras todinhas sem processador foram dadas resistências altas, certo? Foram dadas resistências altas e o defeito não era para cá, para essa área. Tá? Eu ainda nem fiz a limpeza ainda da placa, pode ver que ainda tem resíduos de fluxo aí. Ainda vai ser feita a limpeza, certo? Agora vamos lá para o setor que mais engana os técnicos também, tá? Que é o setor primário. Essa placa aqui ela dá muito defeito no setor primário de não ligar, tá? E o defeito dela era no PWM primário, tá? O que acontece aqui no esquema elétrico, esse aqui é o esquema elétrico original da placa. Se vocês verem, aqui no esquema elétrico, ele diz que as tensões de 5 e 3 volts, 3 e 5 volts são always. Pessoal, essa placa aqui, ela não é always, certo? Essa placa não trabalha com tensão always, tá? Tá aqui o PWM dela, ele é compatível com o TPS 51125 também, tá? As entripes, aqui pela anotação que eu fiz, elas não são habilitadas, elas só são habilitadas quando tu aperta o botão de power. Essa tensão aqui, S5 on, de habilitação também dele, tá? Ela só é gerada quando tu aperta o botão de power, tá? A única habilitação que tem é essa de 13, do pino 13 aqui, tá? Essa habilitação aí, ela é de 3.8 volts, tá? 3.8 volts. Ela tem que ter essa habilitação aqui para gerar o VREG 3 e o VREG 5. Que são always, tá? Elas são always, certo? Agora bora para um outro componente também que é essencial, tá? Que é esse aqui, ó. Ele é um controlador também, pessoal, de fonte secundária, tá? Ele controla fontes secundárias aqui, ó, tá? E as tensões que eu medi nele, na placa em standby, é o pino 20, tem que ter os 19 volts. O pino 14, que é o tipo um sensor assim de carregador, tá? Ele tem que ter 2.3 volts, o pino 14. O pino 15, aqui, cadê ele? Aqui, ó, que é o ACIN. O pino 15 tem que ter 2.8 volts. O pino 14, 2.3 volts. O pino 13 aqui, pessoal, 12 volts always, ele tem que ter a placa standby, tá? Esses 12 volts já tem,
tá? Depois que ele tiver todas essas tensões, ele vai liberar o pino 17 aqui, tá? Que é 28 volts, certo? Depois que ele liberar esses 28 volts, ele vai para aquele transistor grande, canal N, que fica aqui no começo da placa aqui, ó. Esse grandão aí, do lado desse capacitor aí, ele recebe 28 volts no gate dele para liberar os 19, certo? E pessoal, o defeito aqui era o PWM primário mesmo, tá? Foi feita a troca dele. Inclusive o outro técnico já tinha trocado e eu acho que ele não soldou bem e tal, eu troquei, tá? Eu vou dar uma dica para vocês usarem esse fluxo aqui, ó. Esse fluxo aqui, ele é muito bom, pessoal. Ele é um pouco caro, mas vale a pena, tá? Vale a pena mesmo, entendeu? A solda sai muito rápido, tá? A liga de solda, e ela puxa o componente para o lugar, para a ilha. Essa que é a vantagem dele, tá? Por enquanto, pessoal, se eu tiver mais novidades dessa placa aqui, eu vou informando aí para vocês, tá? Mas de antemão, esse para mim são os principais sinais, certo? Os principais sinais que muito técnico está se confundindo aí na hora de medir, principalmente no PWM primário, porque o esquema lá diz que ele é always e ele não é always, certo? Essa tensão não é always. Essa tensão aqui, ela só é gerada depois que a placa liga, aqui, ó, tá? Infelizmente eu não vou poder medir isso para vocês, certo? Porque eu tô sozinho aqui, não conseguiria fazer essas medições com uma mão e a outra segurando aqui o aparelho para fazer o vídeo, tá? Eu vou ligar a placa aqui, a placa tá ligando já, ó, certo? Eu vou colocar ali naquele monitor que ele tá no VGA, tá? Ele tá ligado no VGA. Ele demora um pouco para dar vídeo porque falta fazer a limpeza da região ME dele, tá? Mas ela já tá funcionando, pessoal, ela já tá funcionando já. Tá tudo certinho. Tá aí, ó, tá dando vídeo já, tudo certinho aqui pelo VGA, certo? Tá ligando já foi feito os testes todos já, pessoal. Eu tô com a carcaça dela, mas eu não quis colocar a carcaça porque eu teria que virar a placa e mostrar os pontos lá onde tem que fazer a medição das resistências, certo? Se tiver alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários aí que eu vou poder ajudar aí, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos para cima das placas aí. Se eu tiver mais dica de outro modelo de placa aí, eu vou postando aqui pra gente, tá? Eu vou deixar o modelo dela específico aí na descrição aí do vídeo, tá? Falou!